Oi, Gabriela, eu já coloquei presença para você aqui, Tá bom. tá? E a Maria Clara Orsi também já coloquei. Esperar um pouquinho. Vamos lá então, pessoal? Todo mundo com a apostila na página 36. Se todo mundo estiver pronto, levanta a mãozinha aí, o joinha. Isso, ótimo. Joia.
Vamos lá, então. Rafael Polis já achou a página 36? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro exercício. A civilização romana conheceu a seguinte evolução política. Letra A. Império, monarquia e república. B. Monarquia, império e república. C. Monarquia, república e império. D. Império, república e monarquia. E E. República, monarquia e império. Bom, a gente sabe que foram essas três formas de evolução política. Agora, qual é a sequência correta? É a letra A? É a letra B? É a letra C? É a letra D? Ou é a letra E? 1 minuto para vocês pensarem. Não é a B? B? Letra B? B de bola, Matheus? Não, não é a B de bola. Qual é a sequência correta? A C, professor? Isso, Bia. A C. Muito bem. Pessoal, exercício 1, letra C. Monarquia, república e império. Nós estudamos a monarquia agora, né? Com o rei o Numintor, né? Que foi o primeiro rei romano. E depois, agora no próximo unidade que a gente vai estudar, nós vamos estudar a República. E depois da República vem os grandes imperadores romanos, Júlio César, tá? Nós vamos estudar os grandes imperadores romanos. Então a sequência é monarquia, república e império, letra C, tá? 2. Sobre a Roma antiga, assinale a alternativa correta. A história de Roma na antiguidade pode ser dividida em 3 períodos: monarquia, democracia e tirania. B. Roma e seus territórios nunca ultrapassaram os limites geográficos da Península Itálica. C. Uma das lendas sobre a fundação de Roma mais conhecida é que afirma que a cidade foi fundada por Remo, filho de Réia Sílvia, com o deus Netuno. D. Um dos grupos sociais de maior importância e, consequentemente, com mais privilégio era dos plebeus. E. A sociedade romana era hierarquicamente dividida e nem todos os habitantes desfrutavam dos mesmos privilégios. Sobre a Roma antiga, assinar a alternativa correta. 1 minutinho para vocês pensarem. Letra A, professor? Letra A. Não é a letra A.
Letra E, professor? Letra E, Beatriz. Muito bem, letra E. A sociedade romana era hierarquicamente dividida e nem todos os habitantes desfrutavam dos mesmos privilégios, né? A gente viu lá aquela pirâmide etária, né? A pirâmide etária não, pirâmide social, e a gente viu que nem todos tinham privilégios. Exatamente, letra E. Exercício 3. Na história da política de Roma, durante os governos monárquicos, os plebeus possuíam latifúndios, exercendo influência sobre as relações políticas existentes na época. Não eram cidadãos romanos, mas tinham poderes políticos destacados, inclusive na escolha dos monarcas. Dominavam o núcleo central do poder, obtendo vitórias nas eleições em face dos seus privilégios políticos. Gozavam de privilégios diferentes daqueles concedidos dos patrícios, pois eram vistos como descendentes dos fundadores de Roma. Ou tornaram-se grandes proprietários de terra e exportadores de produção agrícola de Roma para a Grécia. 1 minuto. Letra D, professor? Letra. D? Sim, senhora, dona Beatriz. Muito bem. Letra D, gente. Agora, exercício 4. A monarquia romana terminou quando? Letra A. Os bárbaros invadiram Roma em 476. B. O Senado atribuiu a Otávio o título de imperador. C. Teodósio dividiu o império entre seus dois filhos em 395 d.C. Letra D. Tarquínio, o soberbo, foi deposto pelos patrícios. Letra E. Ocorreu a oficialização do cristianismo pelo Edito de Tessalônica. Letra D? Letra D. D. Certinho. Tarquínio, né, o soberbo, foi deposto, foi o último monarca. Agora o 5 é dissertativa, mas dá para a gente fazer. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Os pensadores gregos confirmaram os romanos. Os pensadores gregos confirmaram os romanos nessa convicção natural. As artes do vulgo, as artes sórdidas, escreveu Sêneca, são, segundo o filósofo Posidônio, as dos trabalhadores braçais, que empregam todo o seu tempo em ganhar a vida. Tais ofícios nada têm de belo, e em nada se parecem com o bem. Explique o que significam as artes do vulgo, as artes sórdidas citadas no texto. B. Porque, de acordo com Posidônio, o trabalho nada tem de belo. Então, primeiro, letra A, explique o que significa as artes do vulgo, as artes sórdidas, e o B, por que nada tem de belo.
Tá fazendo, Matheus? Sim, Hã? sim. Alguém já terminou? Você quer falar a sua resposta, Maria Clara? Pronto, pessoal? Posso corrigir? Pode. Todo mundo já terminou? Certo. Eu já. Já? Já. Quem terminou, levanta a mãozinha aí. Deixa a mãozinha levantada. Emily, Roberta, Luan, Laura, Gabi. Telefone. Luani, Guilherme, Jennifer, Miriam. Tá, então acho que já dá para corrigir. Quem quer ler? Letra A. Quem quer ler a letra A? Ninguém. Você vai ser. Vai, Matheus. Manda brasa. É pra ler a pergunta? Só a resposta. Eu não tenho muita certeza não, professor. Não tem problema. Pode ler, Matheus. Não tem problema. Se tiver errado, a gente corrige. Ah, é arte vulga, não é a... Ah, não, professor, ficou muito ruim a minha. Deixa eu fazer de novo, peraí.
Eu vou ler para vocês. Então, é assim. Como que o trabalho era visto pelos romanos? Tinha o ócio, né? O ócio é você ficar sem fazer nada. A ociosidade. Quem que tem direito a ficar sem fazer nada? Os ricos, né? As camadas privilegiadas. Então, e quem tem que trabalhar é o pobre. Então, para eles, quem tinha que trabalhar era pobre. Então, o pobre era visto com um olhar de desdém, né? Com um olhar de desprezo. Então, assim, eram as atividades destinadas àqueles considerados incapazes. Uma inversão de valores, né? E a gente está vendo isso hoje tão presente no dia a dia, né? Uma inversão de valores, né? Quem trabalha é desprezado, quem fica aí sem fazer nada na vida é valorizado, né? Então, assim, eram atividades destinadas àqueles considerados incapazes e, em certos sentidos, inferiores, ou seja, basicamente eram os estrangeiros e escravizados. Os cidadãos viviam de renda e dedicavam a vida à ociosidade, justamente o oposto das artes dos vulgos, das artes sórdidas, tá? Então essa é a resposta. E a letra B? Quem fez? Quem gostaria de ler a letra B? Pode falar, pessoal, não precisa ter vergonha, não. Se estiver errado, a gente vai corrigir. Todo mundo está aqui para corrigir mesmo. Vai ler, Laura? Eu tô rouca, professor. Tá rouca, Laura. Usei muito a voz esse final de semana. Eita. Então tá bom. Eu vou ler o B para vocês. Então, ó, porque o trabalho era conhecido como um castigo, relegado aos que, por causa da sua condição social, eram considerados incapazes de contribuir para o desenvolvimento humano. Olha que visão deturpada, né? Errada do trabalhador. Algo fundamental à sociedade antiga. Nesse sentido, privilegiam-se a riqueza e o ócio, duas características vistas como virtudes. A ociosidade proporcionava aos homens livres o tempo necessário para as tarefas consideradas dignas e belas, que enalteciam a existência humana, como a filosofia e a política. Então, olha, naquela época dos romanos, trabalhar no pesado, né? Trabalhar mesmo fisicamente, era considerado uma coisa suja, uma coisa menosprezável, né? Desprezível. E ficar filosofando, falando de política, era algo considerado belo. Então a gente vê aqui uma inversão de valores muito grande, né? Naquela época, e hoje a gente também tem uma inversão de valores de uma outra forma, mas tem. Agora, o 6. É possível afirmar que a participação política na Roma monárquica possibilitava a participação de todos os Professor, habitantes? Oi, pois não. você pode repetir a resposta da B? Eu não consegui ouvir, tava travando o seu áudio. Ah, posso. Só um minutinho. Resposta da B. Vou repetir devagarinho. Porque o trabalho era concebido como um castigo, relegado aos que, por causa da sua condição social, eram considerados incapazes de contribuir para o desenvolvimento humano, algo fundamental à sociedade antiga. Nesse sentido, privilegiavam-se a riqueza e o ócio, duas características vistas como virtude. A ociosidade proporcionava aos homens livres o tempo necessário para as tarefas consideradas dignas e belas, que enalteciam a existência humana, como a filosofia e a política. Conseguiu pegar, Roberta? Consegui, obrigada, De professor. nada. Depois eu deixo
o vídeo, o link do vídeo para vocês, daí vocês assistem de novo para poder fazer a correção. Ok, professor, obrigada. Preciso. De nada. Agora o 6. É possível afirmar que a participação política na Roma monárquica possibilitava a participação de todos os habitantes de maneira igualitária? Justifique sua resposta. Três minutinhos para fazer a resposta aí. Sexual. Vocês ensinam as meninas a gozar e gostoso. Vocês ensinam as meninas com as suas músicas de merda, com seus filmes de merda, com as suas séries de merda, que elas têm direito ao próprio corpo, ao próprio prazer. Que elas se acham empoderadas e abrem a perna para qualquer idiota que querem gozar lá dentro. Parabéns, movimento feminista e revolução sexual. Vocês ensinam as meninas a gozar e gostoso. Vocês ensinam as meninas com as suas músicas de merda, com seus filmes de merda, com as suas séries de merda, que elas têm direito ao próprio corpo. Esse áudio maluco aí, gente? Foi no meu celular, professor. Nossa, meio pesado. Uhum. Pronto? Conseguiram fazer? Essa é facinho. Quem já fez, levanta a mão. Guilherme. Jennifer. Laura. Emily. Gabi. Miriam. Gagliardi. Luani. Roberta. Lucas. Matheus Francisco. Elias.
Quem quer falar? Alguém quer falar? Não? Vou escolher, então. Quer falar agora, Matheus Francisco? É a 6, certo? Isso. Não, porque se de maneira igualitária, não. Porque se os trabalhadores que trabalhavam duro eram desprezados, eles provavelmente não tinham um, esqueci a palavra, um, não iam ter o mesmo tratamento que os que eram ósseos. Ociosos. Isso. Tá. Então, ó, a base da resposta é o seguinte, ó. Não. A sociedade monárquica romana estava estabelecida de maneira hierárquica. Apenas os patrícios gozavam de ampla participação política, além de monopolizarem a justiça. Conseguiram pegar? Vou repetir. Sim. Vou repetir. Não. A sociedade monárquica romana estava estabelecida de maneira hierárquica, apenas os patrícios gozavam de ampla participação política, além de monopolizarem a justiça. Tá bom? Daí eu vou disponibilizar o vídeo para vocês e vocês podem transcrever isso para a apostila, quem não conseguiu passar tudo, e depois passa lá no Google Classroom a hora que eu postar os exercícios, daí já está pronto esse exercício para vocês, tá? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. Falta 5 minutos para acabar a aula, mas já dá para a gente encerrar, porque não dá para fazer mais exercício, não dá mais tempo. E alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Ah, professora, achei que ficou legal a gente fazer exercício assim na aula. Então, seria ideal, tá, Beatriz? Só que, assim, como a gente está um pouco atrasado ainda com a apostila, né? A gente ainda tem mais 2 capítulos para terminar. Assim que a gente conseguir colocar em dia, dá para a gente fazer essa dinâmica de resolver atividades em conjunto online. Mas a Uhum. gente precisa terminar, porque ficou alguma coisa atrasada, né? Quando eu peguei as aulas com vocês, eu já peguei atrasado, né? Vocês não estavam seguindo a apostila ainda do jeito É. certo, assim, então ficou atrasado bastante coisa. Daí a gente teve a pandemia, teve que parar, acumulou. Mas assim que a gente colocar em dia, eu quero ver se eu consigo adiantar. Daí a gente consegue fazer essas dinâmicas e resolver exercícios juntos. Fica legal, sim. É, porque fica mais legal a aula. Fica mais dinâmico, todo mundo participa, né? Mas Aham. eu quero ver se a gente acha uma forma de ficar mais dinâmico ainda, né? Com câmeras abertas, para que todo mundo olhe para todo mundo, fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, tá? Porque uma aula de história, ela é expositiva mesmo. O professor tem que ficar falando, 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 falando. É difícil de não ser assim expositiva, mas os exercícios participativos são excelentes. É bem proveitoso mesmo. Tá certo então, pessoal? Tudo em ordem? Sim. Sim. Certo. Então tá. Olha, tenham uma excelente semana, um início de semana, uma semana bem proveitosa, com bastante frutos colhidos aí positivamente,
tá? Tenha um ótimo final de semana que já chega rapidinho, a semana passa super rápido. E na próxima segunda, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um Até mais, professor. bom dia você e até mais. Você também, professor. Grande abraço. Mamãe. Tchau, tchau, gente. Professor. Tchau. Tchau, professor. Abraços.